Como estão todos? Hoje vamos estudar o conceito de ciências. O conceito, no caso, é verificar o que significa, que é a sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos, os quais se deseja estudar, com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. O que significa isso? Fenômenos pode ser um evento, com objeto limitado, o que significa isso? Pode ser um evento, pode ser um fenômeno, e o fenômeno não necessariamente seja da natureza, pode ser um fenômeno acontecendo com os seres humanos mesmo, não é? E esse objeto limitado significa, lá na metodologia nós veremos melhor, que divisão é essa que nós vamos fazer desses objetos, desses eventos, dessas pessoas ou desses fenômenos que desejamos estudar. Capaz de ser submetido à verificação. O que significa isso? Que nós podemos avaliar no final, para a gente ter determinados resultados, não somente observação, mas que a gente tenha possibilidades de estabelecer determinados estudos, até matemáticos ou estatísticos, nesse sentido, para chegarmos a determinada verificação. Verificar é avaliar. Como a ciência se classifica e como ela se divide? Então, a complexidade do universo e a diversidade de fenômenos que nele se manifestam, aliadas à necessidade do homem de estudá-los para poder entendê-los, explicá-los, levaram então ao surgimento de diversos ramos de estudos e ciências específicas. E essas ciências necessitam de uma classificação, quer de acordo com a sua ordem de complexidade, quer de acordo com o seu conteúdo. Relativamente ao objeto ou temas, diferença de enunciados e ainda as metodologias empregadas. As ciências possuem objetivo ou finalidade. É a preocupação em distinguir a característica comum com as leis que regem determinados eventos ou fenômenos. Qual é a função? É o aperfeiçoamento através do crescente acervo de conhecimentos da relação do homem com o mundo em que vive. Qual é o objeto da ciência? Ele é subdividido em material e formal. É aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar, que a gente acabou de falar o que é verificar, de modo geral. A questão formal. O enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto em estudo. As ciências estudam a antropologia cultural, estuda a história natural, cultural do homem. O direito é o conjunto de princípios que regem as relações do homem e serve para estabelecer as normas de vida. Que a economia, ela estuda os fenômenos relativos à produção, à distribuição e ao consumo, principalmente da alimentação em nível de país. A política é a ciência do governo dos povos, que deveria existir uma universidade para isso, preparar os políticos para governar um país. A psicologia social, ela estuda o conhecimento das atividades mentais e dos comportamentos em função do meio em que os seres vivem.
A sociologia é a ciência que estuda a organização das sociedades humanas e dos fatos sociais que a elas se ligam. A biologia estuda os seres vivos e leis que governam a vida. A física é o estudo do material energético dos fenômenos naturais. É a observação da natureza, a simulação laboratorial e formulação teórica. E a química estuda a constituição atômica e molecular da matéria e as transformações de seus constituintes.